Boa noite a todos. Que bom estar aqui novamente com vocês e que bom ter vocês aqui com a gente novamente. E a gente vai falar nessa noite de um tema que ele, na verdade, ele acaba sendo uma extensão da palestra da semana passada, quando o Luciano trouxe para a gente o Consolador Prometido. E quando o Luciano ele trouxe as informações que ele trouxe para a gente, ele, na verdade, ele veio relembrar aquilo que talvez muitos já saibam, mas que talvez muitos ainda não sabiam. E como é sempre um tema que para a gente, dentro da doutrina espírita, ele é uma base fundamental, é sempre muito importante que a gente esteja resgatando, reforçando, relembrando e até mesmo trazendo esclarecimento. Eu diria que o tema da noite de hoje, ele vai muito mais nesse sentido, porque muitas vezes a gente fala da doutrina espírita como sendo o Consolador Prometido e falamos muito de transformação, reforma íntima, e dentro desses temas, muitas vezes fica assim, meio que vago. Como entender exatamente esse processo de transformação? E de que maneira que dá essa transformação? Então, para a gente poder resgatar um pouco do que foi conversado pelo Luciano na semana passada, é importante que a gente se lembre que a doutrina espírita ela é tida como a terceira revelação, que na época, muito antes do Cristo, em que Moisés recebeu o decálogo, as 10 leis lá, os 10 mandamentos, Moisés ali é considerado para a gente, dentro da doutrina espírita, como sendo a primeira revelação. Porque Moisés recebeu ali exatamente os ensinamentos daqueles que, de Deus diretamente, é uma das únicas comunicações que se tem notícia, que era exatamente para trazer como que deveria ser o comportamento do homem já desde aquela época. Porém, como os homens ainda não compreendiam muito bem, Moisés usou o recurso que ele tinha. Ele usou a fala, meio que ainda embrutecida, para meio que intimidar os homens daquela época. Tempos mais tarde, Cristo, na sua infinita misericórdia, ele se faz pequeno como a gente e vem estar entre a gente e traz a doutrina, o Evangelho. E o Cristo, no momento em que ele retorna, ele vem não como querer aniquilar, acabar, anular aquilo que já havia sido dito. Ele vem para trazer esclarecimento, porém também, mais uma vez, procurando usar uma linguagem apropriada para aquela época. Daí as diversas parábolas, e são inúmeras as parábolas que ele utilizou como sendo uma forma de poder fazer com que o homem pudesse compreender aquilo que ele queria dizer. E ainda assim, Cristo não foi compreendido. Teve o final no madeiro, crucificado, e por muitos, que zombaram. E aí, antes da sua ida, ele deixa dito para a gente, como disse o Luciano, que ele nos enviaria o Consolador Prometido, que nos traria uma forma melhor para que a gente pudesse compreender. E assim ele nos envia, tempos depois, o Consolador Prometido, que é hoje conhecido por nós como sendo a doutrina espírita. E no mesmo capítulo do Evangelho, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, eu vou destacar aqui um pequeno trecho do item 5, do Advento do Espírito de Verdade, que, como o Luciano informou, nós entendemos como sendo Cristo trazendo para a gente as suas palavras. E no pequeno trecho ele diz assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana,
quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Esse pequeno trecho, ele já dá os indicativos daquilo que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Uma relação em que há uma aproximação, uma melhor compreensão, e se estreita esse laço do mundo material com o mundo espiritual. E que para muitos ainda é bastante incompreendido. E mais à frente ele vai dizer: ouçam os que têm ouvidos de ouvir, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Na doutrina espírita, a gente compreende exatamente que ela vem como sendo essa forma de levantar esses véus, né, que encobre esses mistérios, e que para muitos, hoje é muito interessante de se observar que cada vez mais a ciência vem comprovando muito daquilo que a doutrina espírita já traz há um certo tempo. E as pessoas começam hoje a olhar já com outro olhar. Muito daquilo que Kardec já trouxe para a gente lá há mais de 150 anos atrás. E agora finalmente começa a ser compreendido, estudado. Universidades já com grupos focados, se dedicando a estudar esses fenômenos que para a gente, dentro da doutrina espírita, a gente busca a compreensão através das obras básicas. Então, nessas três revelações, a doutrina espírita, como sendo considerada a terceira revelação, ela vem exatamente fazer cumprir aquilo que o Cristo havia dito, em que nos seria permitido ter uma melhor compreensão acerca de tudo aquilo que ele nos deixou através dos seus evangelhos e que os seus apóstolos espalharam pelo mundo. E num outro trecho, mais adiante, que eu vou citar para vocês, ele coloca para a gente, bem assim, também nesse mesmo capítulo: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso é o Espírito de Verdade, em Paris, 1860, quando foi ditada essa mensagem. Existe uma preocupação muito grande dentro do movimento espírita brasileiro, em que a FEB vem realizando diversas tarefas nos diversos cantos do Brasil e também fora do Brasil, envolvendo trabalhadores espíritas, assim como nós. Que muitas vezes a gente vê aquelas pessoas falando, né, na TV, no YouTube, né, falando sobre doutrina espírita e acha que essas pessoas são exclusivamente dedicadas somente a viver pela doutrina espírita. Mas são pessoas comuns como nós, que temos trabalhos, nossas carreiras profissionais, a nossa vida pessoal, mas que dedicam parte do seu tempo nessa tarefa grandiosa, que é a divulgação da doutrina espírita. E a FEB, ela vem se preocupando muito que cada vez mais
nós possamos tornar único e fazer florescer no coração da criança e do jovem o Evangelho de Jesus. E para que isso possa acontecer, nós que já estamos a alguns passos mais adiante do que as crianças e os jovens, nos é dada essa tarefa. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais, porque para evitar que haja esses maus entendimentos, eu já conversei aqui com vocês em outras situações sobre esse documento. Esse é um documento de orientação para a tarefa de evangelização. E pasmem vocês, o que eu vou falar com vocês está nesse material. Porque esse material, ele traz exatamente uma fórmula, melhor dizendo, que nos dá um direcionamento e que nos permite conversar em todo o Brasil através de uma única linguagem para que a gente possa alcançar o objetivo principal, que foi esse que eu disse, que é de fazer com que nasça no coração do homem, né, o Evangelho de Jesus. Por isso foi criado já há muito tempo, e Dr. Bezerra de Menezes, ele traz para a gente, no movimento de unificação, que falar em unificação não quer dizer uniformizar, quer dizer unificar, fazer com que a gente se preocupe em cuidar, em preservar os princípios doutrinários. Lembrando sempre que toda a doutrina espírita está baseada, está alicerçada nas 5 obras de Kardec. E a orientação é que a gente trabalhe sempre, todas as nossas atividades, tudo que for ser desenvolvido dentro de uma casa espírita, que tenha como base essas obras. E que seja respeitado, acima de tudo, as características de cada lugar. O Dr. Bezerra, ele coloca assim: o serviço da unificação e nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa que parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo, a que devemos todos visar, mas não é apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Significa dizer que cada um de nós aqui temos um tempo de evolução diferente do outro. Alguns talvez já tenham vivido, sei lá, centenas, outros talvez milhares, outros talvez ainda estejam há menos tempo. E por isso que muitas vezes os nossos entendimentos acerca de determinados assuntos são completamente diferentes. A proposta da gente falar sobre esse caráter transformador é exatamente para que a gente possa compreender isso que o Dr. Bezerra traz para a gente. Que muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não entendo, como é que fulano vive na casa espírita e não muda o jeito de ser? É exatamente por conta disso. A doutrina espírita, ela tem uma preocupação, sim, que haja um processo de transformação moral no mundo. Porém, acima de tudo, existe um respeito muito grande por essas diferenças. Assim como dentro da casa, também como fora da casa espírita. Por isso, esse esqueminha aqui, ele vai trazer para a gente, de uma forma sintetizada, esse propósito maior que a doutrina espírita nos traz. A base é aquela que todos nós já conhecemos. Qual o maior mandamento que o Cristo nos ensinou, que já vem lá desde Moisés, que todos nós sabemos? Como a si mesmo. Então essa é a base. E se a gente sabe que amar a Deus sobre todas as coisas e que o próximo, eu preciso amar esse meu próximo como a mim mesmo, significa que eu preciso olhar para mim, saber se eu estou cuidando de mim, para depois olhar para o meu próximo e cuidar do meu próximo. Mas eu não posso me demorar, eu preciso estar sempre muito atento. Eu e o João, nós vivemos uma experiência esse final de semana e esse material foi base de um trabalho que a gente desenvolveu. E na dinâmica que nós realizamos, que era uma vivência,
é curioso como nós não nos conhecemos. As pessoas, quando chegavam no final da dinâmica, que eu não vou dar spoiler, porque pode ser que aconteça aqui, né? E eu não vou contar para vocês, né? Mas no final, o que tinha de pessoas que saía chorando, porque falava assim, eu jamais imaginei encontrar aquela pessoa. A outra já saía assim, rindo, porque falava, meu Deus, né? Tá tão perto de mim e eu não olho para essa pessoa. Então, foi muito interessante o resultado e depois o feedback que eles deram para a gente. Porque foi uma oportunidade muito significativa. Que a gente vive, aquilo que eu sempre falo, né? Que a gente costuma falar aqui, a gente está sempre ligado no piloto automático, né? A gente não olha para a gente está sentindo a dor, não, depois eu vou ver, né? Toma um remedinho que passa, né? E esquece de olhar com mais profundidade de onde é que está vindo essa dor. De onde que vem essa dor? E falar, receber esse convite, né, que o Cristo nos faz de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é porque Ele quer e Ele sabe que a partir do momento que nós estejamos bem, eu vou ficar mais tranquilo, mais legal, eu vou ter assim mais saúde física e mental para poder atender melhor aqueles que necessitam. Senão eu não vou estar inteiro quando eu for cuidar do outro. Então, quando ele coloca como sendo a finalidade maior da doutrina espírita, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, significa que a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Não é para ser egoísta, tá, gente? Por favor, não vão entender isso, tá? Não quer dizer que você vai ter que agora só para você, não, primeiro eu, depois eu, né? Não é isso. Por favor, que fique claro. É você cuidar de você. Você estar atento aos seus pensamentos. Você observar-se no seu meio social, como é que você está se relacionando com as pessoas. Esse é o cuidado que a gente precisa ter realmente com a gente. O objetivo primordial é formação do homem de bem. Aí eu pergunto para vocês, formar homem de bem, qual é a base? O que precede para formar um homem de bem? É na casa espírita? Hã? É em casa? O homem de bem, se a família é bem estruturada, se tem uma base religiosa, independente de qual seja a base religiosa, tem valores ali muito bem definidos, com princípios, assim, dentro de uma moral, e que forme esse indivíduo sabendo respeitar. Tem laser aqui? Tem, Gilton? É o meio aqui? É. Que lembra aqui, ó, que eu posso ser o que eu for, independente da minha condição social, religiosa, econômica, não importa. Não importa. Qualquer que seja o meu meio, aonde eu viva, se eu respeitar as diferenças, se eu tratar bem o outro, para que eu possa ser tratado também, eu vou estar sendo homem de bem. E ensinar isso é fundamental. Mas a gente só ensina através da fala? Quando a gente está na escola? Quando a gente está aqui conversando? Como é que a gente ensina? Oi? Exemplos, né? Os exemplos arrastam, né? Os exemplos fazem completamente toda a diferença. Exemplo significa comportamento, que é esse eixo aqui, ó. Que aqui é que a gente vai encontrar os 3 eixos que vão trazer para a gente esse caráter transformador. Esses eixos que eu diria assim, que é o meio do nosso caminho. Porque se a gente for pensar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo,
Todas as escolas religiosas têm isso como preceito maior. É o fundamento maior que Cristo deixou para a gente. O segundo, formar homens de bem. Todas as escolas religiosas também, na sua essência, têm uma preocupação em fazer com que a criança, o jovem, o homem já numa idade mais avançada, independente de qual seja, que ele seja um homem de bem. A diferença que a doutrina espírita traz para a gente e nos coloca como sendo um caminho a ser trilhado é exatamente essa transformação em que ele vai trazer como sendo a base o conhecimento doutrinário. Porque uma vez que eu conheço as obras de Kardec, as obras subsidiárias, que são aquelas obras de André Luiz, que vem, que complementa, que esclarece, outras vezes nos confunde mais ainda, aí vem outras obras que a gente pega, por exemplo, esses livrinhos de leitura simples, do Emmanuel, que o Luciano comentou, que é a coleção Fonte Viva, aí você vai lá no portal Ser do Haroldo Dutra, o Haroldo faz os podcasts com cada uma dessas mensagens e ele faz uma fala comentando a fala do Emmanuel, que dá um esclarecimento e uma linguagem mais convencional, mais próximo daquilo que a gente possa compreender. Esse conhecimento doutrinário é ele que vai nos fazer compreender o porquê, a origem de todas as nossas dores, o que é que foi que fez e por que que nós estamos aqui, por que que somos assim, por que que necessitamos estar vivendo da maneira como nós estamos vivendo hoje. Esse é o entendimento que a gente passa a ter à medida que a gente vai conhecendo e vai se aprofundando no estudo da doutrina espírita. O aprimoramento moral, ele é a consequência. À medida que a gente vai compreendendo e que a gente fica claro na nossa mente que, poxa, fazer ações do bem, ajudar as outras pessoas, eu vou estar diminuindo a minha dor, eu vou continuar sentindo a minha dor. Mas quando eu vou na direção do outro para ajudar o outro, essa minha dor, ela acaba perdendo sentido. Porque eu vejo que a dor do outro é muito maior do que a minha. E que ele tem muito mais motivos realmente para ser ajudado. Eu preciso, todos nós precisamos de uma ajuda. E a mensagem de abertura foi muito apropriada, porque ficou muito claro e fala realmente sobre essa necessidade que a gente tem. Todos nós precisamos de ajuda. Mas cada um de nós, exatamente pelo nosso tempo de evolução, faz com que nós compreendamos de forma diferente e que tenhamos necessidades também de formas diferentes. O Haroldo ontem recebi aquele vídeo lá que foi compartilhado no grupo, falando da situação lá de Brumadinho, né? Do resgate coletivo que está todo mundo comentando. Cada um de nós temos os nossos compromissos que nós assumimos. E esses compromissos nós assumimos lá no mundo espiritual. E ele pode sofrer pequenas alterações aqui ou grandes alterações, para positivo e para negativo, dependendo das nossas atitudes. Responsabilidade é nossa. O livre-arbítrio existe de fato. E a gente sabe perfeitamente que se eu não tomo os devidos cuidados, né, eu acabo correndo um sério risco realmente de mais uma vez perder a oportunidade. E aí eu vou voltar para o banco da escola para poder passar de novo pelas provas e viver tudo de novo. E aí lembrando que esse momento que a gente vive de transição planetária, muitos estão tendo a sua última oportunidade neste planeta. Neste planeta. Saberá Deus para onde que nós iremos ou que irão outros irmãos, né? Se voltaremos ou se não voltaremos para essa terra, em que tempo que voltaremos? Então, conhecer a doutrina espírita, ter esse entendimento que ela nos traz, que tira esses véus e que nos permite conhecer e cada vez mais, se a gente parar para pensar, a espiritualidade tem estado muito mais perto da gente.
As mensagens, claro, aí a gente precisa ter muito cuidado também com as mensagens que são compartilhadas aí pela internet, porque tem médium de todo tipo. E muitas vezes tem mensagem que, ao invés de colaborar, acaba trazendo um prejuízo maior. Então é necessário que haja muito cuidado também com o que se lê. Mas o fato é que a espiritualidade, ela tem estado muito mais próximo da gente, nos ajudando a obter essas respostas e nos fortalecer para que nós possamos cada vez mais nos esforçar. Porque o homem de bem, que a gente falou um pouco mais atrás, está aqui no Evangelho, é uma lista assim, né? Uma lista lá de características lá, né, que é colocado do verdadeiro homem de bem, aí pá, e você vai falando, meu Deus do céu, não, eu não tô, não. Aí chega lá no finalzinho, ele vem e acolhe a gente, coloca um mantinho quente assim e fala, ó, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Ou seja, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente errar, não tem problema a gente errar. Mas vá, volte e faça as pazes com o teu inimigo. Aproveita a oportunidade agora. Se você errou, vá lá, peça desculpa. Se você teve a oportunidade de ajudar e deixou passar, opa, peraí, não, vou lá agora e vou fazer. Faça. A oportunidade que a gente tem é significativa. Quando alguns dizem assim, não, eu vou viver essa vida, vou viver cada dia como se fosse o último, significa exatamente isso. Aproveitar essa vida no sentido de olhar para você e procurar fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, por você também. Esse é o nosso aprimoramento moral. Porque à medida que a gente se preocupa mais com o outro, a gente se aproxima mais de Deus. É essa tríade, eu, Deus e o outro. Eu preciso estar bem comigo, para que assim eu possa me conectar muito mais. Eu estabeleci como minha meta esse ano, tá? Que a gente se aproxima mais de Deus, e quando a gente se conecta mais com Deus, tudo fica mais leve. Não é assim o Evangelho de Jesus? Vinde a mim, que estáis sobrecarregado. Porque quando a gente está junto com Jesus, fica leve o fardo. A gente, Jesus está difícil. Mas aí ele vem e traz uma mensagem e nos ajuda a compreender o porquê daquela dor. Que aquela dor ela é passageira, que aquela dor ela tem um bom motivo de ser. Calma, vai passar. E aí, ainda não. A transformação social acaba sendo a consequência. Porque quando a gente compreende essa transformação social, ela deixa de ser somente aqui dentro desse grupo aqui. Cada um de nós, há estudos que dizem que nós influenciamos até 5 pessoas ou 4 pessoas que estão ao nosso redor, não é assim? Então imagine se a gente, de fato, passe a se esforçar cada vez mais para viver efetivamente os ensinamentos de Jesus. Aí a gente muitas vezes vai falar assim, nossa, mas eu estou muito longe de chegar perto de Jesus, né? Lembra lá do homem de bem. O esforço que você fizer já vai estar ajudando. Um passinho que você der já vai estar contribuindo para fazer a diferença. Porque existe um padrão de comportamento que é aquele que as pessoas estão mais acostumadas, que é o de notícias ruins, de ser maltratado. E aí quando você trata bem, a pessoa fala assim, nossa, está querendo alguma coisa, né? Não é assim? Porque nós estamos realmente acostumados a ser maltratados. Só que é uma oportunidade que a gente está tendo, agora, mais do que nunca, da gente começar a virar esta página, né? E começar, de fato, a escrever essa nova história. Então, esse primeiro eixo é o que vai trazer para a gente a lembrança daquela fé raciocinada. Eu sei o que eu sei, não é porque eu estou repetindo aquilo que me falaram. Eu sei porque hoje eu compreendo.
Eu tenho um entendimento. E, gente, cada vez que a gente abre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, pelo menos, você pode ter estudado quantas vezes for. Você ainda assim vai encontrar alguma coisa nova. Eu, vez por outra, eu falo, meu Deus, onde é que estava isso que eu não li? Porque a gente estudou o Evangelho aqui, acho que foram 3 anos. Eu passei, acho que 1 ano e meio estudando ele em casa. E ele é sempre aquele que nos acompanha no Evangelho do Lar. A gente lê, estuda aqui domingo de manhã. A gente vem para cá para a palestra. Então, essas obras, a gente já ouviu falar, inclusive, que às vezes parece que materializa, assim, sabe, alguns textos, porque tem coisa que você fala, como é que eu não prestei atenção nisso? No final do ano passado, eu fui para Breves fazer um trabalho lá, e antes de eu ir, eu ia fazer o Evangelho em casa, sempre caía no mesmo trecho. Aí eu falei, esse Evangelho está viciado, só cai nessa mesma página. Eu cheguei em Breves, a menina vai abrir o Evangelho, adivinha? Caiu no mesmo trecho. Lá eu fui entender o sentido, o porquê de estar toda vez caindo ali naquele trecho ali do Evangelho para mim. Eu falei, tá bom, agora eu entendi. Que bom que eu vim até Breves para poder entender isso. Então, são obras que não se esgotam. E vão ter sempre um ensinamento para a gente. Então, essa fé raciocinada é exatamente para que a gente pense, para que a gente mude a nossa atitude, não porque os outros estão fazendo, mas é porque eu compreendo agora que se eu fizer dessa maneira, vai ser bom para todo mundo. Não só para mim, vai ser bom para o meu próximo também. O aprimoramento moral é quando a gente começa a viver o amor. Eu diria que, acho que do caminho todo, eu acho que é a parte mais difícil, né? A gente tem muita dificuldade de viver o amor. Enquanto mãe, até que tudo bem, né? Porque é um amor que, assim, não precisa de muito esforço, né? A gente ama de graça, incondicionalmente. Mas nos nossos relacionamentos afetivos, nos nossos relacionamentos profissionais, né? Fora da casa espírita, na fila do banco. É muito complicado. Aquele que passa de carro por nós na rua, então, esse é o mais difícil ainda da gente amar, às vezes. Mas não mais difícil do que dentro de casa, depois que os filhos crescem. Não estou assustando não, tá? Fiquem tranquilos que faz parte realmente, mas sempre a família é onde a gente vai encontrar a verdadeira oportunidade da gente fazer esse exercício aqui da vivência do amor. Porque fora de casa, como a gente sempre diz, é muito fácil, né? Eu encontro hoje, amanhã, pode ser que eu não veja, tá tudo bem, né? E essa vivência do amor, tem uma música que é de uma senhora de uma casa espírita lá em Belém, que ela diz assim, ela que fez a letra dessa música, a dona Augusta, e ela diz assim que somente o amor será capaz de transformar, de colorir um mundo novo. E o mundo somente será feliz vivendo a paz e vivendo o amor. Um amor sem fim. E a gente só vai realmente conseguir encontrar a paz quando a gente aprender a respeitar essas diferenças, né? Que são assim tão gritantes assim, muitas vezes, nos comportamentos. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonada pelos comportamentos humanos, que muitas vezes eu fico olhando e a gente olha e não entende que por trás daquele comportamento ali há muita dor. Sempre vem com muita dor. Ontem uma jovem me procurou e que ela estava precisando de uma ajuda. E aí, quando ela falou da mãe, a expressão dela ficou muito clara. A dor da separação dela com essa mãe.
E eu acho que talvez seja a maior dor que possa existir no indivíduo, é esse tipo de dor. Porque tem a dor da perda material, né? Desencarnou, é uma dor. Agora, quando você se torna órfão de um pai ou de uma mãe viva, né? Nossa, eu fiquei assim tão tocada pela dor daquela menina, que eu falei para ela que se eu pudesse, eu falei, olha, eu te levava para casa agora. Mas eu não posso fazer isso. Então, essa vivência do amor, eu diria que é o caminho mais solitário e mais dolorido que nós temos a percorrer, porque ele é individual. Não adianta a gente querer que o outro compreenda, sinta, viva e principalmente retribua, né? Que ame da mesma maneira, no mesmo tempo. Não tem, não existe. Não existe. E aí volta mais uma vez, né? Aqui ao conhecimento doutrinário. É o tempo de cada um. E a necessidade que a gente tem de amar aquele ser, aquele indivíduo, da maneira como ele é, respeitando a diferença. E a transformação social é o trabalho no bem, que é quando a gente começa a colocar esse amor aqui, ó, em ação. Quando a gente começa a colocar esse amor em ação, que esse aqui, sim, é aquele amor que a gente dá e a gente ainda tem dificuldade, porque a gente ainda barganha, né? Senhor, eu vou lá para o centro, tá? Mas aí, ó, garante aí que a semana vai ser legal, que eu, né? A gente ainda faz as nossas negociações silenciosamente, mas é da nossa condição, gente. É da nossa condição, sem que a gente queira. A gente ainda faz. Mas lembrem-se sempre, o esforço que você já está empreendendo em se tornar um homem de bem, está valendo. Está no caminho. Então já vale a pena, não importa, não importa. Vai ter um momento que você vai compreender que valeu a pena. Todo o esforço. E essa transformação que trabalho no bem, eu acho que cabe lembrar, né? Alguns personagens que a gente conhece da Boa Nova e nos meios, né? Zaqueu, que era um cara que era muito mal visto e que ele, quando ouviu falar de Cristo, ele ficou extremamente curioso para saber quem era esse cara. E aí, quando ele soube que Jesus ia passar pela cidade dele, ele não mede esforços, e ele era pequenininho, ele sobe lá no sicômoro lá. E Cristo não estava nem aí para o que era Zaqueu. Madalena, ele não quis nem saber. Pedro, com todo aquele jeito doce dele, né? Pouco grosso. Mas era um cara que tinha um coração imenso e o Cristo confiava nele, acreditava. Mesmo quando Cristo perguntou para ele se de fato ele amava, né? Cristo sabia que poderia contar com ele. Paulo de Tarso. Enfim, são tantos que depois de tudo que aconteceu é que eles foram compreender o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus. E o mundo hoje conhece graças a eles, né? Então, de uma forma mais resumida, para que a gente possa, assim... E eu acho lindo esse pedaço aqui, porque Pestalozzi, ele colocou isso de uma maneira, assim, muito simples, né? Que quando a gente conhece, né, através do conhecimento, fica mais fácil a gente amar. E aí a gente vai trabalhar fazendo aquilo que nos faz bem. Porque quando a gente trabalha por amor, qual é o resultado?
É ruim, gente? Agora, quando a gente vai trabalhar, que a gente não gosta daquilo que a gente faz, que a gente vai porque é obrigado, aí você levanta da cama, você acorda, né? Abre o olho e fala, ai meu Deus do céu, tem que ir para lá, para aquela empresa. Qual é o resultado? Você sofre, a empresa lá com certeza não deve ficar nem um pouco satisfeita com o teu resultado, que você deve fazer de conta lá que está fazendo, né? E o resultado é... Agora, quando a gente ama, você pode ter o conhecimento que for, o mais simples que for, por mais simples que seja. Se você colocar amor, o resultado é surpreendente. Então é muito simples, gente. É assim, ó, cabeça, coração e mãos. Pensar, sentir e agir. Informar-se, aprimorar-se e transformar. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, transformação social. Cabeça, coração e mãos. Quando a gente conseguir tirar, e a gente pensa bastante, né? A gente muitas vezes tem muita boa vontade, às vezes. Muita boa vontade. Só que muitas vezes a boa vontade não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa de forças, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de certo conhecimento, porque às vezes a boa vontade, o resultado, aí eu busco lá a fala do Bezerra, né? A gente precisa realmente, o tempo hoje está pedindo pressa, o mundo está pedindo pressa. É urgente, sim. Mas esse apressado a gente precisa ter muito cuidado, para que a gente não violente nenhuma mente humana, para que a gente não faça com as pessoas aquilo que a gente não quer que seja feito com a gente. E é necessário que a gente tenha realmente muito cuidado. Então, cabeça, coração e mãos. Esse, sem dúvida alguma, é aonde nós vamos conseguir chegar no verdadeiro caráter transformador da doutrina espírita. Que o dia que a gente começar efetivamente, aonde quer que a gente vá, num simples gesto nosso, pensar que poderia ser contigo, ali naquele momento, eu vou pensar 10 vezes para poder agir de uma maneira equivocada com uma pessoa. Qualquer que seja essa pessoa. E já indo para o finalmente, eu vou buscar aqui esse trecho desse livro, que eu super recomendo, que nos tempos atuais ele traz muito esclarecimento e entendimento sobre aquilo que a gente está vivendo. E é muito importante que a gente se lembre assim também. Será que, como muitos dizem, né, e está lá também nas obras de Kardec, os trabalhadores da última hora, né? Será que nós, do meio espírita, nós somos os escolhidos? Será que nós realmente nós somos tudo isso? Claro que não, né, gente? Claro que não, né? A grande questão, quando se fala desse desafio dos trabalhadores da última hora, significa que nós não seremos aqueles que vamos apagar a luz do planeta no último momento, não. Mas nós, hoje, temos a capacidade e a possibilidade de, com o entendimento da doutrina espírita, com os esclarecimentos que o mundo espiritual tem trazido para a gente, da gente poder ajudar nessa semeadura, podendo levar luz àquelas pessoas que muitas vezes ela não quer uma conversão, ela não quer ir para uma escola religiosa, mas ela quer um esclarecimento acerca daquela dor que ela está vivendo naquele momento. Ela quer atenção. É isso. E muitas vezes essa simples atitude de parar para ouvir o outro contribui muito mais do que você falar, não, vamos lá para a igreja.
Às vezes aquela pessoa precisa ali naquele momento, não dá para ser outra hora. Então, nesse trecho do livro, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que é um livro que foi psicografado ainda pelo Chico, e Humberto de Campos, ele relata no mundo espiritual e muito daquilo que estava acontecendo no Brasil durante o período de colonização, que foram muitas tristezas que realmente aconteceram aqui, né, no nosso querido Brasil. E que muitos de nós que aqui estamos hoje, e aí eu achei muito interessante lá em Redenção, quando eu perguntei quantos daquelas pessoas que estavam ali, e eram mais de 40 pessoas, quantas eram de Redenção? Não tinha ninguém de Redenção. Eram todas nascidas em outros estados, em outros lugares, e que estavam ali naquele momento, ali naquele lugar. Nós, com certeza, por algum bom motivo, estamos aqui reunidos nesta noite. E estamos aqui relembrando aquele compromisso que nós assumimos. Lembrando que cada um, dentro do seu tempo, tem um momento de despertar. Cada um. Então, nesse trecho desse livro maravilhoso, o Elio, que vem depois reencarnar como Dom Pedro II, ele estava muito apreensivo, porque ele tinha uma missão muito grande. E hoje a gente pode ver no Rio de Janeiro muitas obras que ele acabou deixando lá de... O pessoal falava que ele era meio perturbadinho, mas só que ele fez muitas coisas que realmente deixaram suas marcas. E aqui nesse trecho ele está conversando com Jesus, e Jesus fala bem assim para ele: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Por isso, hoje, muitos de nós, e é tido, e realmente cada vez mais tem se buscado essa compreensão da nossa responsabilidade de estarmos aqui, eu diria, nesse lindo país chamado Brasil. E aonde quer que nós estejamos, que a gente possa lembrar sempre que essa transformação, ela vai se dar de uma forma gradativa. O que a gente precisa somente é lembrar de se esforçar para amar, como diz Jesus no Evangelho. Amar e amar muito. Porque à medida que a gente amar, mais a gente vai ser amado. Mais a gente vai ser amado. E esse amor é um amor que ele acaba contagiando, ele acaba tomando conta. E falar sobre tudo isso, falar das coisas boas, falar daquilo que é bom, falar do bem, falar daquilo que é belo. Exaltar as coisas boas realmente é o nosso grande desafio. Porque a gente ainda se compraz, muitas vezes, com notícias que não acrescentam em nada. Nossa, eu estou há uma semana que eu ligo a TV e desligo. Que eu só ligo no Globo News. Brumadinho. Ligo de novo. Brumadinho. Brumadinho. Imagina a dor dessas pessoas. Enfim, então que nós possamos lembrar sempre que a cada um de nós existe um compromisso. E que esse compromisso, ele é firmado individualmente, e o amparo da misericórdia divina, ele é incansável, a todo instante, a todo momento,
está conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se quiserem comentar, perguntar alguma coisa que eu possa responder. Não? Tudo bem? Então vamos aproveitar este momento e vamos buscar na nossa memória, antes da gente começar a nossa prece, fazer por breves instantes vibrações pelos nossos irmãos de Brumadinho, que precisam muito. Não só eles, mas como também os nossos irmãos, trabalhadores do mundo espiritual, que não só em Brumadinho, mas em todo canto do mundo, necessita muito das nossas forças, dos nossos melhores pensamentos. Então nós vamos fazer por breves instantes, somente uma vibração, depois vamos para a prece e em seguida teremos o trabalho de passe. Então vamos fechar os nossos olhos, silenciar-nos e lembrarmos daqueles que, assim como nós, mas neste momento em especial, voltar as nossas atenções para os nossos irmãos. Querido Jesus, amigo, irmão, nós agradecemos. Agradecemos por tudo aquilo que temos recebido, pelos teus ensinamentos que aqui ficaram e que hoje temos nos esforçado para ter uma melhor compreensão. Agradecemos, Senhor, porque mesmo reconhecendo em nós as nossas dificuldades, as diversas vezes que nos permitimos cair, ainda assim, o teu amor se faz presente e vem ao nosso encontro, nos auxiliando, para que pudéssemos retomar a caminhada e chegarmos aqui. São tantos, Pai, são tantos irmãos que, assim como nós, vivem em busca desta compreensão, do melhor caminho para chegar até vós. E ainda assim, Senhor, apesar de toda a busca, não conseguem encontrar essa compreensão. Por isso, Jesus, nós te pedimos o teu amparo, para que a tua misericórdia, Senhor, através dos nossos queridos irmãos benfeitores, possam chegar até nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, não só em Brumadinho, mas nos diversos cantos do mundo, que passam por momentos de muitas dores, aos nossos queridos irmãos do mundo espiritual, que num esforço constante se esforçam para levar o alívio àqueles que já deixaram o corpo físico, aqueles que ainda permanecem presos aos seus corpos, sem ter a perfeita compreensão. Ó Jesus, tende misericórdia de nós. E que o teu amor, Pai, de bondade,
de justiça e de amor, possa se fazer presente entre nós, hoje e sempre, que assim seja.